Cientistas descobrem americano com super anticorpos contra o coronavírus, contra a Covid-19. Matéria super interessante que eu separei hoje aqui em formato vídeo para você. Roda a vinheta! E o escritor americano John Hollins, de 54 anos, achou que iria contrair a Covid-19 quando um amigo com quem ele dividia a casa se contaminou e ficou gravemente doente em abril do ano passado. Abre aspas, foram 2 semanas muito assustadoras. Por 2 semanas eu esperei a doença me atingir, mas nunca aconteceu, conta John Hollins. Hollins achou simplesmente que tinha tido sorte de não contrair a doença. Mas em julho de 2020, totalmente por acaso, Hollins mencionou que morava com uma pessoa que ficou muito doente, em uma conversa com o médico Lance Liotta, professor da Universidade George Mason, onde Hollins trabalha na área da comunicação. Liotta, que pesquisa formas de combater o coronavírus, convidou Hollins para se voluntariar em um estudo científico sobre o coronavírus na universidade. Com isso, Hollins descobriu que não só tinha contraído a Covid-19, como seu corpo tinha super anticorpos, que o tornavam imune à doença, ou seja, os vírus entraram no seu corpo, mas não conseguiram infectar suas células e deixá-lo doente. Olha só, hein? Aspas, essa tem sido uma das experiências mais surreais da minha vida, conta Hollins. Abre aspas, nós coletamos o sangue dele em diferentes momentos e agora é uma mina de ouro para estudarmos diferentes formas de atacar o vírus. Fecha aspas, afirma Liotta. Olha só que interessante. O acaso, acabou entregando esta pessoa nas mãos de um profissional, que busca justamente combater o coronavírus. Na maioria das pessoas, os anticorpos que se desenvolvem para o combate ao vírus atacam as proteínas das espículas do coronavírus, formação na superfície do SARS-CoV-2 em formato de espinho, que ajudam a infectar as células humanas. Abre aspas, os anticorpos do paciente grudam nas epísculas e o vírus não consegue grudar nas células e infectá-las, explica Liotta. O problema é que em uma pessoa que entra em contato com o vírus pela primeira vez, demora certo tempo até que o corpo consiga produzir esses anticorpos específicos, o que permite que o vírus se espalhe. Mas os anticorpos de Hollins são diferentes. Eles atacam diversas partes do vírus e o eliminam rapidamente. Eles são tão potentes que Hollins é imune, inclusive, às novas variantes do coronavírus. Abre aspas, você poderia diluir os anticorpos dele em 1 para 1000 e eles ainda matariam 99% dos vírus, fecha aspas, explica Liotta. Os pesquisadores estudam esses super anticorpos de Hollins e de alguns outros poucos pacientes como ele, na esperança de aprender como melhorar as vacinas contra a doença. Abre aspas, eu sei que não sou a única pessoa que tem anticorpos assim, sou apenas uma das poucas pessoas que foram encontradas. Descobertas como esta, no entanto, muitas vezes não acontecem por causa de um viés racial em pesquisas científicas. A maioria delas é feita com pacientes brancos. A participação de negros em estudos tende a ser muito menor do que a sua porcentagem na sociedade. Aspas, há um longo histórico de exploração de pacientes negros que faz com que a comunidade afro-americana tenha desconfiança em relação à participação em pesquisas. Fecha aspas, afirma Jeff Kahn, professor do Instituto de Bioética da Universidade Johns Hopkins. É compreensível que haja essa desconfiança, afirma ele. Um dos experimentos mais conhecidos, feito com a participação de afro-americanos, é o estudo de sífilis de Tuskegee, por mais de 40 anos. Cientistas patrocinados pelo governo americano estudaram homens negros que tinham sífilis no Alabama, sem prover medicamentos para a doença. Abre aspas, ao longo dos anos, durante a produção do estudo, antibióticos se tornaram amplamente disponíveis e não foram oferecidos a essas pessoas. Os pesquisadores mentiram sobre o que estava sendo feito com eles e tiveram um tratamento negado em nome da pesquisa, fecha aspas, explica Ken. Que coisa, hein? Abre aspas, quando o estudo de Tuskegee veio a público, foram criadas regras de regulamento para pesquisas em seres humanos que estão em vigor desde os anos 70. Esse histórico é um dos motivos pelos quais uma parte da população que tem sido fortemente atingida pela pandemia muitas vezes é relutante para participar de estudos ou tomar a vacina. Abre aspas, queremos garantir que as comunidades que são mais afetadas estejam recebendo os benefícios das tecnologias sendo desenvolvidas e para isso essas populações precisam também ser parte dos estudos.
Nós devemos honrar aquelas pessoas, as vítimas do estudo de Tuskegee, através do envolvimento em um processo para garantir que aquilo não aconteça de novo. E também para salvar vidas, especialmente na comunidade afro-americana, que tem sido fortemente atingida pela pandemia, fecha aspas, diz Rawlings. Abre aspas, protegeremos uns aos outros, e é um dever nós mesmos e as pessoas que amamos, ou é um dever para nós mesmos e para as pessoas que amamos, fecha aspas, afirma o escritor. Interessante, né? Pessoas com super anticorpos, isso pode, sem dúvida, e está sem dúvida ajudando a ciência a melhorar então as vacinas. Como pode, né? Certas pessoas têm naturalmente um poder muito maior que outras para combater o vírus. Tomara que os cientistas consigam converter isso em remédios ou vacinas para os demais seres humanos. Gostou da notícia? Então acesse o nosso site, procure no Google lá, Divulgação by Ariel, e você vai encontrar www.divulgaconosco.com.br. Lá tem as principais notícias do dia. Escolhi essa agora nesse momento para converter em vídeo e trazer aqui também para o canal do YouTube. Cientistas descobrem americano com super anticorpos contra o coronavírus. Será que ele poderá ajudar a ciência? É o que com certeza todos nós queremos.